Bom, gurizada, vamos ver então uma aulinha extra aí de números quânticos, né? Específico aí para Caxias, que de vez em quando tem colocado alguma questão envolvendo números quânticos. Na verdade, para que serve o cara criar essa regra de números quânticos? Para a gente localizar um determinado elétron ao longo do átomo, saber que esse elétron tem um determinado número de nível, um determinado número de subnível, um determinado número de orbital e um determinado número de spin. Tá? Com isso eu vou poder localizar o elétron e saber se ele é da primeira camada, da segunda, qual é o subnível que ele está, qual é o orbital e se ele vai ter o spin mais um, menos um, enfim. Tá? Então, o que é o objetivo dessa regra de números quânticos? É eu poder diferenciar um elétron do outro, né? Eu poder diferenciar esse elétron aqui daquele ali e assim por diante. Para isso, o que a gente precisa? A gente precisa ver a teoria e depois analisar a distribuição. Né? Analisar a distribuição eletrônica, saber como é que termina a distribuição desse nosso átomo. Tá? Por exemplo, se eu chegar lá e a distribuição termina em 4p5, por exemplo, 4p5, eu tenho que saber dizer 4p5 sem dizer 4p5, só com os números quânticos, e saber dentro desse p5 como é que funciona. Quem já estudou, por exemplo, distribuição, sabe que o subnível p é dividido em 3 orbitais. Como eu tenho que distribuir 5 elétrons, é 1, 1 e 1, 4 e 5. Então, por exemplo, vamos mudar um pouco de cor aqui, eu tenho que saber dizer, aqui no último orbital, quem é esse elétron em vermelho, que entrou primeiro, e quem é o elétron azul, que entrou depois. A mesma coisa nesse orbital aqui. Para quem está entendendo as aulas de distribuição, eu pergunto, estes dois elétrons, eles estão no mesmo nível, qual é o nível? 4. Eles estão no mesmo subnível, qual é o subnível P, e este subnível P tem 3 orbitais, sei lá, vamos chamar de X, Y e Z. Ou seja, a pergunta é, esses dois elétrons estão no mesmo nível? Sim, nível 4. Estão no mesmo subnível? Sim, subnível P. Estão no mesmo orbital? Sim, orbital Y. A única diferença entre eles é que um está para cima, outro está para baixo, quer dizer que um gira num sentido, o outro gira no outro sentido, e eles têm spins opostos. Então, uma frase que os caras gostam, e eu acho que você tem que saber é: dois elétrons podem ter os 4 números quânticos iguais? Não. Eles podem estar no mesmo nível, que vai ser o primeiro número quântico, eles podem estar no mesmo subnível, que vai ser o segundo número quântico, e eles podem até estar no mesmo orbital. Só que eles vão ter que ter spins opostos e o número do spin vai ser diferente. O número de um vai ser diferente do número de outro. Então, esses dois elétrons estão no mesmo número de camada, ou seja, no mesmo nível, no mesmo orbital, no mesmo subnível, desculpa, e no mesmo orbital. Logo, eles têm 3 números quânticos iguais. A única diferença é que um gira para um lado, outro gira para o outro. Agora, esse que está em vermelho aqui, desse que está sozinho, o que tu pode me dizer deles dois? Eles estão no mesmo nível, 4. Eles estão no mesmo subnível, P. Então, eles vão ter 2 números quânticos iguais. Mas o terceiro número quântico, que é o orbital, é diferente. Esse aqui está no orbital Y, esse no orbital Z, por exemplo. Eles estão em orbitais diferentes. E eu vou ter que saber dizer isso através de números. Eu vou repetir. O que são esses números quânticos? São números que os caras inventaram para dizer o nível, para dizer o subnível, para dizer qual destes orbitais e depois para dizer se o spin é um ou se o spin é outro, se eles estão para lados opostos, tá? Bom, então vamos ver como é que funciona. O número quântico principal é o nível, pessoal, a camada. E se ele é o nível, a camada, ele vai de 1, 2, 3 até 7. Que são os níveis que os elétrons que a gente conhece, nos átomos que a gente conhece, usam. Já o número quântico secundário ou azimutal é o subnível. E aí o subnível está aqui, ó.
subnível, eles denominaram, isso é atribuído, isso aqui, não é porque Deus quis, eles simplesmente chegaram e escolheram. Ó, o subnível S vai se chamar de 0, porque é o primeiro, depois vem o P, que é 1, o D, que é 2, e o F, que é 3. Botaram uma ordem de 0 até 3, sendo o S o primeiro, P o segundo, D o terceiro e F o quarto. São os subníveis que existem. Enquanto que os níveis, que eles chamam de N, pessoal, N é o nível, a camada, que vão de 1 até 7. O número quântico azimutal ou secundário, ele tem o símbolo L. Só porque Deus quis também, né? Coisa assim, os caras atribuíram e chamaram de L. Pois esse número, ele indica o subnível e ele é 0 para o S, 1 para o P, 2 para o D e 3 para o F. Já o terceiro número quântico, o número quântico magnético, por isso que ele é simbolizado por M, é o orbital. E aí nós temos que lembrar uma coisa. O subnível S só tem um orbital, então esse único orbital vai ser chamado de 0. O subnível P, que nem eu botei aqui, ó, são 3. O do meio é 0, e aí eles vão subindo para a direita positivo, para a esquerda negativo. Então eles chamaram de mais 1 e menos 1, que nem o eixo dos X, do 0 para a direita é mais 1, para a esquerda é menos 1. Então vejam, subnível P, ó. O do meio é 0, mais 1 e menos 1. Já o D são 5 orbitais, o do meio é 0, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Se o nosso elétron estiver aqui, ele vai receber menos 2. Se o nosso elétron estiver aqui, ele vai receber mais 1. Se ele estiver aqui, ele vai receber o número quântico 0. Ou seja, 0 é o do meio, são 5. Vai mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. E o F, 0 é o do meio, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3. Se o elétron estiver aqui, o terceiro número quântico dele é menos 3. Se ele estiver aqui, o número quântico é mais 1. Se ele estiver aqui, é mais 2. Se ele estiver aqui, é 0. Tá? Então, vou repetir. Número quântico principal é o nível, simbolizado por N. Vai de 1 a 7, dependendo da camada que o cara está. Número quântico azimutal ou secundário é simbolizado por L. É o subnível, que pode ser S0, P1, D2 e F é 3. Já o terceiro número quântico terciário ou número quântico magnético, por isso o símbolo M, ou ML, como está colocado aqui, indica o orbital. O orbital eu vou ter que pegar e abrir. Cada S tem um orbital, então é sempre 0, partindo do meio. O P, que são 3, o do meio é 0, o outro é mais 1 e menos 1. Mais 1 para a direita, menos 1 para a esquerda. O D são 5, 0 mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. E o F, que são 7, 0 mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3. Tá? Então, esses são os números quânticos que eu posso ter 2 elétrons com esses 3 números quânticos iguais. Vamos ver quem entendeu. Esse exemplo que está aqui, vamos ver quem prestou atenção. Esse exemplo que está aqui, ele termina em 4p5 e eu quero saber esse elétron que está em vermelho, o que está em vermelho. Tá? Bom, ele está no quarto período, porque ele é desse subnível 4p5, então o número quântico principal, o nível, o N, é 4. Quarta camada é o número da frente. Como ele é do subnível P, o S é 0, o P é 1. Está aqui, ó. Então, o subnível P dá um número quântico L, que eles chamam, né? Magnético, azimutal ou secundário, de 1. 1 indica que é o P. 1 indica que é o P. Certo? Bom, o que mais? Ele está no primeiro orbital, no do meio ou no da direita? Ele está no do meio. E o do meio, qual é o número quântico terciário magnético? É 0. Então, o ML é 0, porque ele está aqui no do meio. Esse outro elétron que está do lado dele, vamos fazer em azul. Eles estão no mesmo orbital. Vamos fazer aqui. Como é que fica? Ele é desse mesmo subnível 4p5. Então, o N continua igual a 4, quarto período. Ele tem P e o P continua sendo 1, o número quântico secundário. Então, o L, que é o secundário, é 1, indica o P. E ele está no mesmo orbital Y, esse do meio.
que a gente chama de zero. Ou seja, estes dois elétrons, o vermelho e o azul, têm os três números quânticos iguais. 4 porque é quarto período, quarta camada. 1 porque ele indica o subnível P. E 0 porque é o orbital do meio. O que eles vão ter diferentes? É que um gira num sentido de spin e o outro gira no outro. Olha. Certo? Esse cara está girando para o lado esquerdo, né? Sentido anti-horário. E esse cara está girando para o lado direito, sentido horário. Então, eles vão ter spins opostos. E agora, na próxima tela, eu vou falar do spin. E aí nós vamos ver um exemplo final aí de números quânticos, ok? Vamos adiante. Bom, gurizada, e o número quântico de spin, né, que indica a rotação, né, que a gente tinha visto anteriormente ali, se está para um lado ou se a rotação está para o outro, também simbolizado como ms, é o quarto número quântico, é o único que dois elétrons não podem ter igual. Dois elétrons podem ter o mesmo número quântico principal, pode ter o mesmo número quântico secundário e o mesmo número quântico terciário. Pode ter o mesmo nível, pode ter o mesmo subnível e o mesmo orbital, mas eles não podem ter o mesmo spin. A gente tinha dado como exemplo 4p5. 4p5. E aí eu tinha aberto o subnível P e a distribuição tinha ficado 1, 1, 1, porque é regra de Rand, primeiro bota 1 em cada um, 4 e 5. E eu estava analisando estes dois elétrons. Certo? Bom, esses dois elétrons têm o número quântico N, que é o nível, igual a 4, que é o quarto nível. Eles têm o mesmo subnível, que é o P, e aí nós vamos lembrar, né? S, P, D e F era 0, 1, 2 e 3. Então, se é o P, então o número quântico secundário, que era simbolizado por L, é 1, que indica o subnível P, os dois têm. E o número quântico magnético, que indica o orbital. O orbital do meio é 0, para a direita é mais 1, para a esquerda é menos 1. Como nós estamos falando do meio, o orbital do meio, o número quântico ml ou m, que é o magnético, é 0. Indica o orbital central. Então, até aqui, os dois números quânticos, os dois elétrons têm os três números quânticos iguais. Mas o número quântico de spin, um dos dois vai girar para um lado, por isso que eu boto para cima, o outro para o outro. Eu posso atribuir valores. Tem regras, tem livros, tem literatura americana que diz que é obrigatório o primeiro que entra ser menos um meio. Outros livros que dizem que tanto faz. Se tu atribuir mais um meio para o primeiro que entra, o segundo que gira no segundo sentido seria menos um meio. Tá? Eu aqui vou seguir a seguinte regra. Tá? Isso aqui, no dia, eles nunca vão te pedir o spin, porque eles têm que dizer qual regra estão seguindo. Eu vou seguir a regra que o primeiro que entra, esse que está para cima aqui, ó, esse que está para cima, então ele é menos um meio. Então ele teria o número quântico de spin, chamado de ms, de menos um meio. Bom, se isso é verdade, se é menos um meio o primeiro que entra, o segundo que entra de cabeça para baixo aqui, o número quântico de spin, o ms, seria mais um meio, que é para poder diferenciar do outro e provar o que a gente está dizendo, que eu posso ter até 3 números quânticos iguais para 2 elétrons. Mas, no mínimo, na pior das hipóteses, o número quântico de spin tem que ser diferente, tem que ter spins opostos, um gira no sentido menos um meio para um lado, o outro no sentido mais um meio para o outro. Agora, deixa eu até mudar de cor aqui. Se eu quisesse diferenciar esses dois que estão agora pintados de azul, esse aqui e aquele ali, olha lá. Os dois estão, vamos trazer para cá, esse cara e esse cara. Os dois estão no 4p5, então os dois têm o N igual a 4 camadas. Então o número quântico é a camada, o principal, então é 4.
Os dois são P, e se são P, é 1. P é 1, P é 1. Agora eu quero ver quem prestou atenção. Só que o número quântico ml, aqui na verdade era o L, né, o símbolo. L, que indica o P, e o P é 1, mas o símbolo é L. Tá? O ml, que é o número quântico que indica o orbital, ml. O do meio é 0, esse aqui é menos 1, e o outro está para o lado direito, então é mais 1. E o spin, o ms, o número quântico de spin, eu convencionei que o primeiro que entra é menos 1, o segundo que entra no orbital, então está para baixo, é mais 1. Então esse aqui seria mais 1 meio, e esse aqui seria menos 1 meio. Certo? Porque ele está em pé, ele está sozinho, está para cima. O para cima é o primeiro que entra, o para baixo é o segundo que entra. Eu convencionei, segui os americanos, que o primeiro que entra é menos 1 meio e o segundo que entra é mais 1 meio. Então está aqui. Eu tenho aqui a diferenciação entre esses dois elétrons. Vamos ver, para finalizar, um exemplo. Um cara de verdade. Cai na prova e diz assim: quero que vocês me digam os 4 números quânticos do último elétron do alumínio. Como é que tu teria que fazer? O que está em azul aqui ele te deu, só te deu alumínio. Tá? Então, estou fazendo um exemplo aqui. Ó, tá? Os números quânticos do último elétron de cada átomo abaixo. Vamos fazer do alumínio, vamos fazer 2 exemplos. Do alumínio e, vamos ver, do ferro. Do alumínio e do ferro. 2 bons exemplos aí. Tá? Então, em azul é a pergunta. Vamos para o vermelho aqui, vamos ver como é que corrige. Eu teria que olhar o alumínio na tabela e é 13. Bom, o alumínio na tabela é 13, como é que fica a distribuição? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Está aqui, distribui 13 elétrons. Qual é o subnível mais energético do alumínio? O 3p1. É a partir daqui que eu vou botar os números quânticos N, L, ML e MS, que representam o nível, o subnível, o orbital e o spin. Vamos lá. Como é que ficaria a distribuição do subnível P aqui? Abrindo a distribuição do alumínio, subnível P são 3 orbitais e só tem um elétron. Está aqui. Então agora é barbada. Qual é o nível? 3. Então o primeiro número quântico é 3. P a gente já viu, é 1. P é 1. Então está aqui, o L igual a 1. Tá, mas o orbital, o do meio é 0, o da esquerda é menos 1, o da direita é mais 1. Onde é que o nosso elétron está? Menos 1. E como ele é o primeiro elétron que entrou nesse orbital, nós convencionamos que é menos 1 meio. Aí, depois que o cara pega a manha, é fácil. Vamos ver o do ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Bah, agora o ferro tem mais, né? É 3d6. Vamos abrir o subnível D, pessoal. Subnível D são 5 orbitais. Isso aqui o cara tem que saber lá da distribuição. Bom, se são 5 orbitais, 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou distribuir 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o último elétron, vamos botar de azul aqui, o último elétron, para a gente diferenciar, é esse que eu vou pintar de azul aqui. Então eu tenho que saber como é que fica lá o N, o L, o ML e o MS. O N é o nível, 3. O L é o D. O D está aqui, ó, pessoal. O D é 2. S é 0, P é 1, D é 2. Então, o subnível D recebe o número 2. Tá aí, o orbital do meio é 0, mais 1 e menos 1.
mais 2 e menos 2. O nosso elétron está no orbital menos 2, então o orbital aqui é menos 2. E como ele é o segundo que entrou, segundo as nossas convenções, ele é mais um meio. Ok? Então, isto é número quântico. Quem tem cobrado é a UX, tá? E não cobrou nada mais do que isso que a gente viu aqui, ok? Então, deem uma revisada, se acharem que vão fazer a UX, principalmente em números quânticos. Beijo nas gurias, abraço nas gurias. Tchau.